Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia de libertação. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, está no ar, pregando o Evangelho de Deus. Estamos aqui anunciando várias bênçãos, de uma para cá acontecendo. Mas eu vou dizer mais tarde. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, ela é dirigida pelo apóstolo Fernando e pela bispa Simone. Nossa função é libertar e curar. Não tem outra. A nossa função é essa. Libertar e curar. Quando Deus diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 2, capítulo 6, versículo 19, mas já está muito mais adiantado. Não, versículo 16, mas já vai lá na frente. Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Senhor, peço que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quer dizer, ele viu, o moço viu que o monte estava cheio de quê? De fogo. E quando os seus serios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse. Eliseu orou a quem? A Deus. E disse: peço-te que vires esta gente de cegueira. Olha, Eliseu pediu o quê? Que o Deus fizesse aquele povo ficar o quê? Cego. Vamos fazer uma oração aqui, para a gente abrir o trabalho, que hoje é dia de libertação. Senhor, meu Deus, Espírito de Deus, estamos te invocando verdadeiramente para essa guerra espiritual. Que hoje o Senhor Espírito de Deus desça o fogo e poder em nome de Jesus. Diga amém. Ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Quer dizer, Deus pegou aquele soldado tudinho e fez o quê? Cegou. Para eles não ganhar a guerra. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Siga-me e eu os seguirei aos homens que vocês estão procurando. Quer dizer, eles vendo e não vendo. Deus cegou eles. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: o Senhor abriu os olhos deste homem para que veja. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os ouviu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los ou devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? E ele respondeu: não, meus, mate vocês. Mataria aquele que fez
prisioneiros com as suas espadas e seus arcos. Ordene que lhe dê pão e água para comer, beba e volte para os seus senhores. Preste atenção à palavra. A palavra ela é muito poderosa. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, eles e os seus despediu, e eles voltaram para o seu senhor, da parte da Síria, e não houve mais investida na terra de Israel. Gente, a gente olha as coisas de Deus e a gente não quer assumir. Olha o que ele diz: a fome em Samaria. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Samaria, ajuntou todo o seu exército e foi e cingiu a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. És que assediaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento. Repara, viu? Houve grande fome em Samaria. És que assediaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Será fome? Será se esse povo estava passando fome? Vocês querem isso aqui no Brasil? No mundo? Mas vai acontecer. Quando ele disse: quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, o rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderia eu ajudar? Com a ira ou com o lagar? Quer dizer, vocês, quando pegam o parafuso, quando apertam as porcas, vocês pedem de Deus. E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ele respondeu: esta mulher me disse de seu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos. Esta mulher me disse: dê o seu filho, para que hoje comemos e amanhã comeremos. Quer dizer, era comer quem? O menino. Matar para comer o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para comermos, ele escondeu. Quer dizer, a fome era tão grande que eles queriam matar o menino. Preste atenção, meu povo. Preste atenção, povo de Deus. O que está escrito na Bíblia. A fome era tão grande em Samaria que eles venderam cabeça do jegue por tanta moeda de ouro e de prata. Queria cozinhar o menino para comer.
E aí vocês vão dizer o quê? Ao ouvir as palavras de uma mulher, o rei rasgou as suas roupas, com ela estava andando sobre a muralha. O povo olhou e viu que por debaixo, sobre pelo o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safati, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciões. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse aos anciões: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou algum para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro veio, fechou a porta, empurraram com ela, e não é fato que logo depois dela se ouvirá o barulho das passas de seu Senhor. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Esse mal vem do Senhor Deus. Vocês estão entendendo? Vocês, meu povo, estão brincando com Deus. É pesado, meu pai. O que mais poderia eu esperar do Senhor? Capítulo 7. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Deus está falando aqui: se nós não se cuidarmos a trabalhar, a fazer o que é certo, vai vir a fome, a seca vai vir, e é grande. Porém, os capitões, cujo braço o rei se apoiava, respondeu aos homens de Deus: mesmo que o seu Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: és que você virá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá isso. Você está ouvindo, vô? Vocês estão ouvindo quem é Deus? E muita gente ainda se engrandece, acha que é alguma coisa. O exército dos sírios foge. Quando homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer?
se dermos entrar na cidade, a fome na cidade, morreremos lá. Se ficamos sentados aqui também, morreremos. Vamos então para o arraial da Síria e nós entreguemos a ele. E se nós deixarmos viver, viveremos. Se nós mataremos, apenas morreremos. Gente, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu já li 30 vezes. Boa noite. Senta aqui, mano. Gente, você perdeu, marido, e viu uma coisa agora. A vovó perdeu. Tem um imprevisto, o carro estava viajando. Senta aqui, irmãzinha. Senta aqui. Senta aqui. Mas o importante é que nós estamos aqui. Vocês viram que na guerra da Síria, na fome na Síria, até jegue venderam a cabeça para comer. Até criança mataram e cozinharam para comer. Vocês acham que isso não vai acontecer aqui? Vai. Está andando para isso. Primeiro, por que está andando para isso? O povo saíram das roças. O povo saíram das propriedades. Hoje eu fui na feira ali comprar um quilo de feijão de corda verde, não tinha uma baixa no mercado do produtor. Você acha que isso é o quê? A fome chegando. Não tem governo, não tem presidente, não tem ninguém. É a palavra de Deus, ela não cai na terra não, gente. Quando ele diz assim: ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse uma ruína de carros e de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Gente, o problema está aí. Você é professora, né? Professora, eu vou dizer assim, com todo respeito. O problema do povo, meus irmãos, é para vocês também. Estão esquecendo de ler a Bíblia. Estão esquecendo de estudar a Bíblia. Estão indo por conversa de pastores, de padres, de missionários. Eles não estão pegando a Bíblia para o povo e pregando o real. E é complicado, viu? Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Gente, Deus estava falando aqui agora a mim. Cadê o povo da África morrendo de fome? Cadê os povos da Etiópia morrendo de fome? Por que o povo da África, o povo da Etiópia morrendo de fome? Porque o povo da Etiópia foi amaldiçoado por Deus. Aí é complicado. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Vocês, gente de Deus, vocês que estão do outro lado,
Vocês não brincam com Deus, não. É difícil pregar assim. Olha, aqui houve 2 milagres grandes. Um foi do vovô aí, estava para operar os olhos. Opera, não opera, opera, não opera. Foi chamado para ser operado em Salvador. E tem que ir, porque existe a doença da carne e existe a doença do espírito. Não foi, vovô? Ele foi arrancado da UTI com Covid. Final. Graças a Deus, Deus trouxe ele de volta. Eu estava morrendo de dores, só sabe eu e Deus o que eu passava. Eu pensei que eu estava até com outra doença fria. Era dores, de manhã, de tarde, de noite. Os excelentíssimos médicos daqui de Juazeiro e Petrolina, que aqui não tem médico, aqui tem carniceiro, disseram que eu ia ficar de cadeira de roda, com 3 hernias de disco. Mas ele não procurou fazer nenhum exame meu para saber o que eu estava passando. E eu passei 2 anos gritando de dores. Mas Deus me curou essa semana. Meu problema todinho que era rins, cálculo renal. Qual foi meu remédio? Água. Tomando água 5, 6 litros por dia. Estou bom, não sinto nada. Fazia o culto aqui, por quê? Eu tinha que fazer. Mas só sabe eu e Deus quando eu terminava aqui. Minhas pernas tremiam. De dor. Porque eu vou dizer uma coisa, seriamente a Deus. Sei não posso nem dizer nada porque é difícil ainda dizer. Mas eu já vi tanta gente morrer a mim. Minha filha mesmo morreu a mim, com erro médico. A Rebeca. O excelentíssimo doutor, comprado seu diploma, disse que minha filha estava com papeira. E minha filha com tumor na garganta. E outra coisa, viu? E os excelentíssimos policiais de Juazeiro é outros vagabundos igual a ele. Pegaram o processo da minha filha e deram fim. Sabe o que eles vieram dizer a mim? O excelentíssimo delegado? Que ninguém botava médico em justiça, não. Que não ganhava nada, não. Eu digo, eu não quero ganhar nada, não, seu delegado. Eu quero justiça. Fui excelentíssimo promotor, fui excelentíssimo juiz, fizeram nós de besta. Cadê o processo da minha filha? Cadê que o médico foi chamado? Porque é tudo uma panelinha só. Caça o mesmo sapato, 40. Aonde é que a gente vai parar? Me responda, meu povo. Se a medicina é comprada, se a justiça é comprada, a palavra de Deus está dizendo aqui. É complicado, rapaz. Assim, quando aquele leproso chegaram às imediatações do arraial, entraram em uma tenda, comeram e beberam, e depois levaram dali prata e ouro, e roupas. Então, se foram e esconderam, todos voltaram e entraram em outra tenda. E dali também levaram o que havia, esconderam. Gente, se nós não tiver Deus, gente, se nós não botar Deus na nossa vida em primeiro lugar, nós estamos mortos. Nós estamos indo para uma situação, meu povo de Deus, complicada. Complicada.
Tá pior do que aqueles filmes que o menino assiste aqui. Como é o nome? Zumbi. Assistir aqui. Zumbi. Vai ficar um batendo na cara do outro sem ter nada que fazer. E nós já estamos vendo isso, viu? Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo este dia e o dia de Bonaves? Nós nos calamos se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: vamos ao arraial dos Sírios, e lá nós nem ouvimos ninguém. Encontramos as penas, os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então, preste atenção à palavra, é muito importante. Os porteiros gritaram, fazer anunciar a notícia no interior do Palácio Real. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: gente, presta atenção, gente. É difícil para vocês que são católicos ouvir a palavra de Deus, como ela é pesada, e botar na cabeça. É difícil, mano. Porque nós fomos criados uma doutrina da Igreja Católica. Eu conheci, meu povo de Deus, não é de hoje não. Mulher não pegava na Bíblia não. Criança não pegava na Bíblia não. E o pior que o padre, a palavra que ele soltava na Bíblia, ele virava as costas para o povo. Ficava de frente para o altar. O povo se explodisse. Então, quando a Bíblia vê essa abertura para todo mundo ver a Bíblia, gente é burro porque quer. Porque a Bíblia hoje se vende por todo canto. Todo mundo hoje quiser ter uma Bíblia. E no celular também. E tem no celular. Deixe que eu explique a vocês o que os sérios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo. Pensando assim, quando eles saírem da cidade, nos apanharemos. Vivemos e entramos na cidade. Olha, gente, aqui tem um pessoal que estava vindo, vieram hoje, não sei se volta mais. E tem um baixinho que sentou aí, metido a conhecedor da palavra, católico. Quando foi para ouvir o Evangelho, eu sentia daqui que ele se amarrava todo. Como não quisesse acreditar na palavra, porque essa mesma Bíblia aqui é a mesma Bíblia da católica. Não tem diferença. Eu já li as coisas. São duas palavras, mas Não, o significado é o mesmo. Não muda nada, ela é a mesma coisa. Não, tem palavras que eles trocam, mas o mesmo significado. Um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Gente,
Deus não tem misericórdia de ninguém. Não pense que essa palavra, Deus me perdoa. Nunca. Deus não perdoa ninguém. Ninguém. Não tem uma palavra na Bíblia que Deus perdoou alguém. Não tem, é mentira. Manda procurar aí, onde está na Bíblia. Que eu não sei onde foi que eles foram buscar essa leitura de perdão. Porque a palavra de Deus é assim, dente por dente, olho por olho. E diz mais, sim, sim, não, não. Assim pegaram 2 carros de guerra, com cavalos e reis, enviou os homens atrás do exército dos sírios, e dizendo: não vê o que está acontecendo? Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de armas, que os sírios, na sua presença, tinham jogado fora. E os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e seguiu o arraial dos sírios, e assim uma medida de milho, farinha, eles vendida por 1 moeda de prata. Gente, essa palavra aqui é a mesma história de José do Egito. Quando o faraó teve a revelação de Deus, de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas secas. O que era que ele queria dizer naquilo ali? 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E aí, gente? Olha quando ele diz: 2 medidas de cevada por 1 medida de prata, segundo a palavra do Senhor. A mesma história lá atrás de José do Egito. Ela só está seguindo para frente com outros acontecimentos. Deus está avisando a gente que vai haver outro acontecimento, que a gente se prepare. Mas o povo criaram um dom de vir morar numa rua. O que vai acontecer? Vai faltar alimento, que é a previsão da ONU. Daqui a 10 anos não tem alimento para o povo. Os capitões em cujo braço o rei tinha se apoiado e foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e eles morreram com o homem de Deus tinha tido quando o rei foi falar com ele. E assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. 1 medida de milho, farinha, será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer, segundo essas palavras? Está vendo? A gente não quer acreditar. Aí vai acontecer. Ao que o profeta havia respondido: és que você será isso com os seus próprios olhos. És que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerão
disso. E assim aconteceu porque o povo o atropelou junto ao portão e eles morreram. Gente, olha, os bens da sunamita são restituídos. Então, gente, presta atenção. Eu tenho uma revelação meio doida. Porque tem hora que parece ser o quê? Meio doida. Mas depois que eu estou na Bíblia, lendo e vendo, eu não estou doido, não. Eu estou certo. Quando Deus falou a mim, ó, é muito simples. Lá na fazenda do meu pai, em Bom Retiro, eu dizia, meu povo, cuide a plantar comida, feijão, mandioca, milho, que vai faltar comida. Você tá doido? Feijão aí é 10 reais o saco, milho é 3 reais, ninguém quer, 3 contos, não era real, era conto. Ninguém quer. Gente, o povo está indo embora para a cidade. Se abandonaram, que foi na época de Castelo Branco, aquele cearense bandido. Tirou o povo da roça, botou na cabeça dos bestas que o povo ia tomar as propriedades do povo. O povo chutaram a pobreza e meteram na rua. E agora, José? Tá a fome aí. Ela chegou. Vai demorar não. E eu dizia isso. E eu era tratado como o quê? Como louco. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Não pode. Pode. Quando arrancaram o café, eu disse, vocês estão arrancando o café, arrancação do café, não estão? Não. Vocês vão ver a pobreza que vocês vão ficar. Ah, nós vamos criar boi. Vão se lascar. Quando o cafezinho tiver um estrumo que está mudando, o capim está lá em cima do boi. Quando o estrumo da terra acabar, também acabou o café, acabou o boi. Você está doido? Isso é negócio de doido, você é doido mesmo. Tá bom, eu sou doido. Mas vamos para frente. Levaram o povo para a rua, criaram essa maldição dessa Coab, que antigamente era Coab. As mulheres meninas, tudo virgem, que saem das propriedades, mocinha, rapaz, foram tudo para a prostituição, se vender para ganhar o dinheiro, para poder comer. Meteram o gado comeu o capim todo, acabou. Venderam o gado, ficou as terras vazias. Agora, cadê o café que produzia? Cadê o leite que produzia? Está aqui, ó. A palavra está dizendo aqui, ó. A palavra está dizendo. Está aqui na beira do São Francisco. Quem quer trabalhar? Pouca gente. Muitos querem estar no emprego. De fora. Quer estar no emprego. Eu vou trabalhar na roça nada. Eu vou morrer de fome. Vocês vão ver quanto vai dar um saco de feijão. Vocês vão ver quanto dá um ovo de galinha. Vocês vão ver quanto vai ser uns quilos de farinha. Vocês vão ver. Porque aquele Deus que fala, ele não mente não. Ó, aqui está 2 profissões. Quem sou eu para discutir com o professor? Deus me livre. E eu já fui professor também. Eu já ensinei, quando eu terminei a escola técnica de economia, eu ensinava uma escola técnica. Mas quando eu cheguei lá, botei para ensinar, o povo ficava batendo papo, aqueles velhos, pode ficar aí, toma a tua cadeira, vou ficar em fora. Aí os professores, pega meu filho, pega sua filha,
pega outro filho. Ela faz a obrigação deles. Ensinar. Quando sai do colégio, tem o que para trabalhar? Quando sai da faculdade, tem o que para trabalhar? Como eu vi aqui ontem, essa semana chegou aqui. Engenheiro químico, formado, com doutorado, não tem um emprego. Sei não, gente. Nós estamos entrando com uma decadência horrível. E Deus está falando aqui da Síria, da seca, da fome. Se Deus está alertando nós aqui, nós temos que se preparar. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai era um sábio. Meu pai guardava 500, 600 sacos de feijão, 1000 sacos de milho. Estevão, para que você está fazendo isso? Eu não sei o que vem para o ano, se vai ter safra ou não. Quando a outra safra chegava, ele vendia aquela e botava outra no lugar. Sabedoria. Mas olha, nós estamos aqui uns 20 ou 30 pessoas, se tiver. Tem um da gente aqui trabalhando na roça? Tem alguém trabalhando na roça aqui? Nenhum. De onde vem a comida? Da roça. Quando chegar o dia que não tiver no supermercado, o que é que nós vamos fazer? Você acha que feijão e milho é botar numa terra e ela nascer e você não te arrancar? Olhe, meu povo, vocês estão me ouvindo longe. Se prepare. Se prepare, porque a madeira vai deitar. Quanto é cedo. Não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem ninguém que empate o que vai acontecer. Só Deus empata. Mas esse Deus já está abandonando essa. Quando Deus diz bem assim, ô raça de víbora, me arrependi quando eu fiz vocês. E aí, gente? Vocês pensam que o feijão é botado no torno e ele sai? Vocês estão pensando que um bode é jogar lá dentro com 15 dias você mata ele? Leva meses. E esse mês que leva, você vai passar fome. Eu estou falando isso, eu não sei nem porquê. Foi porque eu vi na palavra, chegou lá na Síria, o que foi que eles fizeram? Mataram criança, cozinharam e comeram. Mataram cabeça, pegaram cabeça de jegue, vendiam trocado por prata para comer. Porque Deus tinha mandado a eles, tinha dito a eles. Mas eles ouviram. Mas naquela época não tinha pregador, não. Hoje tem. Concorda comigo? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Ó, eu estou com um negócio aqui para mostrar o homem ontem, mas eu deixei reservado aqui para mostrar a vocês. Eu sei que vocês não estão com muita pressão, então vamos ouvir uma verdade aqui. Muitos católicos, apostólicos, que eu já fui católico, apostólico, não. Nós se via, não era a igreja católica, nós se via a igreja de Roma, que não entende isso. Ó, a genealogia de Jesus Cristo. O livro de genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi. Olha aqui. Onde é que Cristo é filho de Davi? Filho de Abraão. Onde é que Jesus é filho de Abraão? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judas. Aqui eu vou passar aqui para baixo, porque aqui é a genealogia dele. Aqui está todo errado. Essa parte da Bíblia aqui está toda errada, porque, segundo a palavra de Jesus,
Jesus não faz parte de nenhum desses. Que Jesus é filho do Espírito Santo. Com Maria. Não tem nada de família com esse povo. Quando ele diz, depois, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Jacó gerou a José? José veio lá no Velho Testamento, lá atrás, gente. Lá atrás. Come quem é burro, eu não. Jacó, que é Israel. Tá vendo? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E José, quando o Espírito Santo engravidou Maria, José já era casado ou amigado com Maria? Não. Não. É por isso, mãe, que me acha chato, sabe? Porque eu conheço a Bíblia lá de trás. Eu não conheço daqui. Eu conheço lá de trás. De sorte que toda a geração, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até auxílio de Balaão, 14. E depois auxílio de Balaão até Cristo, 14. Geração. Então, isso aqui nós vamos ler para frente. Vamos ler a Bíblia toda. Isso aqui eu quis mostrar um besta aqui. Eu queria mostrar que ele não sabe de nada. Não conhece de nada da Bíblia. Não conhece. Porque Maria, quando Jesus engravidou, quando Maria engravidou, José deixou Maria. Ah, casado não era casado porra nenhuma. Ele foi embora, deixou Maria porque ela apareceu grávida, ele não tinha tido relações com ela. Precisou o anjo Gabriel ir a José e dizer, tua mulher está grávida, mas é do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Aí quando chega aqui, viu, vovó? A senhora que é católica, tem todo o respeito, mas Maria teve mais de 6 filhos de José. Quando Maria teve Jesus, ela ficou virgem. Que o próprio Deus disse, Maria, virgem concebida, sem pecado. E quando Deus viu Maria, chorou. Mas não é para a gente adorar. Para a gente respeitar. Para adorar só tem um, que é quem? Deus. Vocês estão entendendo? Não dando para entender. Hoje eu estou dando uma aula aqui. O problema é quem quiser aceitar. Eu não posso fazer o quê? Nada. Mas a verdade está sendo pregada. Gente, olha, amanhã nós não vamos ter culto. Amanhã eu vou passar um dia descansando. Amanhã no domingo já vai ter. Amanhã eu vou na casa do meu compadre. Vou lá resolver um negócio. Mas sábado, dia de descanso. Não é nem para culto, né? Amanhã nós vamos, né? É bíblico, né? O quê? Trabalhando. Então, é bíblico. E a Bíblia manda nós descansar. Como eu não descanso, eu trabalho de sábado a sábado, pregando o Evangelho de Deus. Eu estou muito alegre pela bênção que Deus me deu. Quem quiser acreditar, isso é problema. Eu também, Estou sentindo nenhuma dor. Certo? E outra coisa, viu, Luciano? Viu, professor? Aqui tem esse sistema. Não é daqui não, é da Bíblia. Se a senhora crê, não é ser batizada não, é crer.
na lei de Deus. Tudo que tu pedir no nome de Jesus, ele faz. E ele diz mais assim, ó, Jesus, se tu pedis em meu nome, tu faz mais do que eu fiz na terra. Aqueles que é escolhido de Deus, que não duvida da palavra. Crê e obedecer o quê? A lei. Muita gente sabe o que é a lei de Deus? Vocês sabem? Não. A lei de Deus, ela é o que está escrito na Bíblia. Saiu dali da escritura da Bíblia, está fora da lei. Se você chegasse aqui cantando, berrando, pinotando, falando coisas que não estão dentro dos padrões bíblicos, eu mando calar a boca e sair. Porque não pode mudar a Bíblia. Eu já li 30 Bíblias, mas eu estou vendo a verdade agora. Dessas 30, que vai para 31 agora, a verdade eu estou vendo agora. Não sei porquê. E Deus tem muita cura para fazer com vocês. Muita bênção. Essa igreja, a semana passada para cá, esse ministério, fez muita bênção. Acaba chegou com o pé quebrado, que ia contar. Acaba chegou com o braço quebrado. Acaba chegou aí com as pernas tronchas. Aí, a vovó aí. E eu disse a ela, Deus ia curar ela só 80%, não passava de 80%. Até a quantidade eu dei. É brincadeira, Júnior? É, professor, é brincadeira. Só a senhora crê. Não crê em mim, não. Se a senhora quiser crer, se a senhora estiver crendo em mim, a senhora está errada. Crê em Deus, no Todo-Poderoso, no Altíssimo. A palavra tem que ser muito bem pregada. E outra coisa, quando eu estudei, no meu colégio tinha aula de religião. Tinha a professora de religião. Ela ensinava religião, mas toda errada. Era Maria, era o nome, Isabel, só falava de mulher. E o principal, que era Jesus, ela não pregava. Porque era um colégio padre. Ontem aqui eu expliquei um bocado de gente aqui, eles ficaram meio com raiva de mim. Nem hoje vieram, estou nem aí. Porque quando você fala a verdade, ninguém quer aceitar. A igreja católica não tem a cruz com Jesus pregado ali? Onde é que Jesus está pregado ali? Não, Jesus ressuscitou. Ele não está na cruz. Não. Ali é os símbolos que ele não aceita que Jesus ressuscitou. Para quem é bem entendedor, sabe que condenou Jesus foi o sacerdote. Foi eles que venderam Jesus. Eles compraram Jesus por Judas, foi o sacerdote que comprou. Quem é o sacerdote? Não, o padre. Por 30 moedas de prata. E foi essa moeda, ele jogou no mato, e pegaram ela, a moeda, juntaram, e compraram um campo de sangue. Esse campo ainda hoje existe, chamado, que fizeram um cemitério. Por que campo de sangue? Porque a moeda de prata era símbolo do sangue que derramaram de Jesus. Eu sou culpado de Deus me dar sabedoria. Procura Deus, que Ele vai dar vocês também. Se vocês procurassem Deus, procurassem a verdade de Deus, esquecesse da vida dos outros, se lembrasse de Deus, a gente era muito mais feliz. Mas o pior é que quando você está fazendo uma coisa, chega um e diz, não faça.
Ah, você está fazendo isso errado. Aí você vai por aquele caminho que ele está dizendo, você se arrebenta lá na frente. Porque aquele caminho não é o caminho que Deus está mandando você. Acho que é o caminho mais fácil que existe. A Bíblia diz que o caminho, segundo a Bíblia aqui, que eu não acredito em Satanás também, que o caminho do erro é largo, motel do lado, casa do outro, e o caminho de Deus é estreito, cheio de espinho e cheio de buraco. Não pense que quando você tiver, eu estou numa boa, tá? Tá. Olhe para trás que vem gente pior do que você. Espere que aquela boa que você está passando vai vir o trator de esteira por cima de você. E quando você estiver numa pior, fique tranquilo que vai se abrir a luz para você. Porque você passou o período ruim. E esse período bom vai chegar. Em nome de Jesus. Diga bem. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta dele? Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca. Se não trouxe,